Bom dia, alma preciosa, coração que anseia pela presença restauradora de Deus. Neste novo amanhecer, que a misericórdia divina, como um orvalho suave, possa tocar as áreas mais profundas do seu ser, trazendo cura, renovo e a esperança de um novo começo. Que a luz que surge no horizonte ilumine não apenas o mundo ao seu redor, mas também os recantos mais íntimos da sua alma, revelando a graça que está sempre disponível. Hoje, convido você a uma jornada de profunda honestidade e transformação. Deixe de lado por um momento as máscaras que porventura usamos, as justificativas que criamos e as distrações que nos afastam do essencial. Vamos nos aproximar com humildade e reverência de um dos mais poderosos testemunhos de quebrantamento e anseio por purificação encontrados nas Escrituras, o Salmo 51. Este salmo, atribuído ao rei Davi após seu grave pecado com Batseba e o assassinato de Urias, é um grito da alma que reconhece sua falha, que anseia desesperadamente pelo perdão divino e pela restauração da comunhão com Deus. Antes de nos aprofundarmos neste oceano de confissão e esperança, peço, com todo o carinho, que você nos ajude a levar esta mensagem a mais corações. Se estas palavras tocarem sua vida, se sentir o bálsamo da compaixão divina, por favor, curta este vídeo. Compartilhe-o com alguém que possa estar lutando, que precise encontrar o caminho de volta para a graça. E se você ainda não se juntou à nossa comunidade, inscreva-se no canal. Diariamente buscamos juntos este alimento espiritual, esta fonte de consolo e direção que nos fortalece na caminhada. Agora, respire fundo. Prepare seu espírito para um encontro íntimo e transformador. Vamos permitir que as palavras do Salmo 51 nos confrontem, nos consolem e nos conduzam a um lugar de genuíno arrependimento e restauração. Ouça com o coração aberto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que profundidade, que vulnerabilidade, que anseio por restauração encontramos neste salmo. Ele não começa com desculpas, nem com tentativas de minimizar a falha. Começa com um apelo direto, à essência do caráter de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi não apela à sua própria justiça, pois sabe que não a possui naquele momento. Ele apela à benignidade de Deus, à sua hesed, essa palavra hebraica riquíssima, que fala de amor leal.
de graça constante, de fidelidade pactual. Ele pede que suas transgressões sejam apagadas, não com base em seus méritos, mas com base na multidão das misericórdias de Deus, uma fonte inesgotável de compaixão. Ele continua com essa imagem de purificação intensa. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não é uma limpeza superficial que ele busca, mas uma lavagem completa, uma purificação que atinge a raiz do problema. Ele anseia por ser limpo não apenas das consequências do pecado, mas da própria mancha, da própria contaminação que o pecado traz. E a base para esse pedido é o reconhecimento doloroso da sua condição. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não há negação, não há esquecimento. O pecado o assombra. É uma presença constante em sua consciência. Essa é a primeira e crucial etapa do arrependimento. O reconhecimento honesto e inegociável da nossa própria falha. E a quem ele confessa ter ofendido. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Embora seu pecado tenha tido vítimas humanas terríveis, Batseba, Urias, sua família, sua nação, Davi reconhece que, em última instância, todo pecado é uma ofensa contra a santidade e a soberania de Deus. É um reconhecimento de que Deus é o padrão moral absoluto e que foi contra ele que a rebelião maior aconteceu. E ele faz isso para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ele não questiona a justiça de Deus, ao contrário, ele a afirma. Ele sabe que o julgamento de Deus é reto e verdadeiro. Davi então mergulha na profundidade da natureza pecaminosa, reconhecendo uma inclinação que o acompanha desde o início. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso não é uma desculpa para o seu pecado específico, mas um reconhecimento da condição humana universal, da tendência ao pecado que herdamos. É uma confissão de que a luta contra o pecado é inerente à nossa existência terrena. Mas, em contraste com essa realidade sombria, ele reconhece o que Deus verdadeiramente valoriza. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus não se contenta com aparências. Ele deseja a verdade no nosso ser mais profundo na nossa essência. E é nesse lugar oculto no íntimo do coração que Deus nos ensina a verdadeira sabedoria, que nos guia para longe do engano do pecado. O anseio por purificação retorna com força. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo era um ramo usado nos rituais de purificação no Antigo Testamento, aspergindo sangue ou água. Davi anseia por essa purificação ritual, mas com um resultado que transcende o físico. Ser mais alvo do que a neve, uma imagem de pureza total, de uma limpeza que só Deus pode realizar. E essa purificação traria de volta algo que o pecado roubou. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O pecado trouxe dor, angústia, um quebrantamento que atingiu até seus ossos, a estrutura do seu ser. Ele anseia por ouvir novamente os sons da alegria, da celebração, pela restauração do gozo que vem da comunhão com Deus. Ele pede que Deus não olhe para suas falhas, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E então, o cerne do seu clamor, a petição mais profunda e transformadora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi percebe que não se trata apenas de perdoar pecados passados, mas de uma transformação interior radical. Ele não pede para consertar o coração velho, mas para que Deus crie um novo coração, um coração puro, livre da mancha do pecado. E ele pede por um espírito reto, um espírito firme, constante, alinhado com a vontade de Deus, que não vacile diante da tentação. É um reconhecimento de que a verdadeira mudança vem de dentro para fora, operada pelo poder criador e renovador de Deus. O maior temor de Davi não é a punição terrena,
mas a perda da presença de Deus. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele conhecia a história de Saul, de quem o Espírito do Senhor se retirou. Para Davi, a presença de Deus, a comunhão com seu Espírito, era o bem mais precioso. A possibilidade de perdê-la era aterrorizante. E ele anseia pela restauração daquela alegria única que vem da salvação. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação não é apenas a alegria de ser salvo do inferno, mas a alegria diária de viver na graça, no perdão, na comunhão com Deus. E ele pede por um espírito voluntário, um espírito disposto, pronto para obedecer, para servir com prontidão e amor. A restauração não é apenas para benefício próprio, ela transborda em serviço. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Um coração restaurado que experimentou a profundidade da misericórdia de Deus não pode guardar essa experiência para si. Ele se torna um farol, um guia para outros que estão perdidos, ensinando os caminhos de Deus, levando outros pecadores ao arrependimento e à conversão. A nossa dor, quando redimida, pode se tornar um ponto de cura para muitos. Ele continua seu clamor por livramento específico. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Uma referência direta ao seu pecado contra Urias. E a consequência desse livramento seria o louvor. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Um louvor que reconhece não apenas a misericórdia, mas também a justiça de Deus. E ele pede: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele sabe que até mesmo a capacidade de louvar vem de Deus. Davi compreende a verdadeira natureza do que agrada a Deus. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esta é uma das declarações mais profundas do Antigo Testamento sobre a natureza da verdadeira adoração. Deus não está primariamente interessado em rituais externos, em sacrifícios de animais, se estes não vierem acompanhados de uma atitude interior correta. O que ele verdadeiramente deseja é um espírito quebrantado, uma humildade que reconhece a própria necessidade, e um coração quebrantado e contrito, um coração verdadeiramente arrependido, esmagado pelo peso do pecado, mas aberto para a graça. Este tipo de coração, Deus jamais desprezará. É um convite à autenticidade, à vulnerabilidade diante do Criador. O Salmo então amplia sua perspectiva do pessoal para o comunitário. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Davi, como rei, intercede por seu povo, por sua cidade. Ele sabe que seu pecado teve consequências coletivas, e ele anseia pela restauração e proteção de Deus sobre a nação. E ele antevê um tempo em que, com corações restaurados e uma cidade edificada na justiça, os sacrifícios terão um novo significado. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quando o coração está reto diante de Deus, os atos de adoração se tornam agradáveis a Ele. O Salmo 51 é uma obra-prima do arrependimento. Ele nos ensina que não importa quão profundo seja o nosso pecado, quão longe tenhamos caído, a misericórdia de Deus é ainda maior. Ele nos mostra o caminho para a restauração, reconhecimento honesto da falha, confissão direcionada a Deus, um profundo desejo por purificação interior e a criação de um novo coração. Ele nos lembra que a verdadeira adoração brota de um espírito quebrantado e de um coração contrito. E nos assegura que a alegria da salvação pode ser restaurada e que nossa experiência de graça pode nos capacitar a guiar outros de volta aos caminhos do Senhor. Talvez hoje, enquanto você ouve estas palavras, haja algo em sua vida que precisa ser trazido à luz da misericórdia de Deus. Talvez haja um pecado não confessado,
uma área de quebrantamento que você tem tentado esconder. O convite do Salmo 51 é para que você se aproxime de Deus com total honestidade, sem medo de condenação, mas com a certeza da sua benignidade e da sua capacidade de transformar. Ele não despreza um coração que se achega a Ele em arrependimento. Ele anseia por criar em você um coração puro, por renovar em você um espírito reto, por restaurar a alegria da sua salvação. Deixe que a oração de Davi se torne a sua oração. Permita que o Espírito Santo examine seu coração e lhe mostre as áreas que precisam de cura e purificação. Não se contente com uma vida superficial. Busque a verdade no íntimo, onde Deus deseja operar sua sabedoria transformadora. Lembre-se, Ele é o Deus que lava mais alvo do que a neve. Ele é o Deus que transforma ossos quebrados em instrumentos de júbilo. Ele é o Deus que não nos lança fora de sua presença quando nos voltamos para Ele com sinceridade. Vamos orar juntos, derramando nossos corações diante daquele que é rico em perdoar. Deus de infinita misericórdia e benignidade, nós nos aproximamos de Ti neste momento, ecoando as palavras do Teu servo Davi. Reconhecemos, Senhor, nossas transgressões, nossas iniquidades, os pecados que tão facilmente nos assediam e que estão sempre diante de nós. Contra Ti, Senhor. Contra Ti somente temos pecado, e temos feito o que é mal aos Teus olhos. Pedimos, ó Pai, segundo a multidão das Tuas misericórdias, que apagues as nossas transgressões. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Sabemos que Tu amas a verdade no íntimo, e Te pedimos que no oculto do nosso ser, Tu nos faças conhecer a Tua sabedoria. Purifica-nos, Senhor, e ficaremos puros. Lava-nos, e seremos mais alvos do que a neve. Ansiamos por ouvir novamente o júbilo e a alegria que vem da Tua presença. Esconde a Tua face dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. O nosso maior clamor, Pai, é: cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da Tua gloriosa presença, e não retires de nós o Teu Santo Espírito. Torna a nos dar, Senhor, a alegria da Tua salvação, e sustenta-nos com um espírito voluntário, pronto para Te obedecer e Te servir. E, uma vez restaurados, pela Tua graça, capacita-nos a ensinar aos transgressores os Teus caminhos, para que pecadores a Ti se convertam. Sabemos que não Te deleitas em sacrifícios externos sem um coração transformado. Aceita, ó Deus, o nosso espírito quebrantado, o nosso coração contrito e arrependido, pois sabemos que este Tu não desprezarás. Abençoa-nos, Senhor, e faze o bem à Tua igreja, segundo a Tua boa vontade. Edifica-nos em justiça, para que a nossa adoração seja agradável a Ti. Em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós oramos. Amém, amém. Que a profundidade e a sinceridade do Salmo 51 inspirem sua jornada hoje. Se esta mensagem de arrependimento e restauração falou ao seu coração, se trouxe um novo sopro de esperança, por favor, compartilhe-a. Há muitas almas sedentas pela misericórdia de Deus. Deixe seu comentário abaixo, talvez com um simples: cria em mim, ó Deus, um coração puro, como um eco da sua própria oração. Juntos nesta corrente de fé, podemos nos apoiar e crescer na graça. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você experimente hoje a alegria da salvação e a força de um espírito renovado. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Fique na presença amorosa e restauradora do nosso Deus.